Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Irmãos, maio é o mês da família para nós cristãos, para nós igreja cristã. Geralmente nós damos uma forte ênfase à família nesse mês de maio. E para mim é o meu mês favorito. Como eu sou alguém muito apaixonado pela minha família, ouvir e falar sobre a importância da família é algo sempre maravilhoso para mim. E neste ano, como estamos tratando do assunto santidade, o nosso tema para esse mês de maio será Santidade começa em casa. E o meu convite para você é para nós estarmos logo à noite aqui, para nós começarmos a aprender sobre as decisões que precisamos tomar para que a nossa casa viva em santidade, para que o nosso lar seja um lar verdadeiramente santo. Meus irmãos, eu estou entendendo que parece-me que nós não temos muita coisa que pode ser feita nesse mundo atual que nós estamos vivendo. Sinceramente, ao olhar o cenário hoje do nosso país em especial, eu não vejo muita coisa que eu posso fazer. Talvez como crentes a gente pense assim, o que podemos fazer é orar. Sim, orar é sempre um bom recurso e uma ferramenta indispensável. Mas eu digo fazer algo mais concreto. Eu não vejo nenhuma chance de irmos para as ruas e fazermos protestos, manifestações e, enfim, ocuparmos as redes sociais, chamarmos a atenção de imprensa. Não vejo nenhuma chance de fazermos isso e isso trazer algum efeito. Até mesmo agora, quando estamos aí através, principalmente das redes sociais, apoiando o surgimento de leis ou de PECs que possam melhorar alguma coisa nesse país nosso, a nível de corrupção, para acabar com a corrupção, a nível de melhorar alguma coisa econômica, alguma coisa em favor da família. Por mais que a gente possa assinar eletronicamente essas petições públicas para que possam promover leis que beneficiem mais a nossa vida, sinceramente, eu não consigo ter esperança de que movimentos assim possam surtir algum efeito. Mas eu estou plenamente convicto de que se eu e você, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, do nosso papel como pai, como mãe, como filhos, como marido, como esposa, tomarmos algumas decisões, de buscarmos dentro de nossa casa viver de fato em santidade, como família cristã, é tudo o que nós precisamos. Se nós fizermos isso, o resto não nos pertence, não é conosco. Deus pode usar a minha e a sua casa, a partir da nossa vida, para produzir algum efeito, algum reflexo nesse Brasil que nós estamos vivendo. Nesta manhã eu quero conversar com os irmãos sobre a história de uma família. Uma história muito conhecida. E eu nem vou ler essa história, porque todos nós já ouvimos sobre a história dessa família. E eu queria dar um título para essa reflexão: Uma família que deixa saudades. Uma família que deixa saudades. E eu quero ir diretamente ao ponto dessa história, a história do filho pródigo, ao momento em que aquele jovem estava lá no chiqueiro de porcos, no momento em que ele estava sentindo vontade de comer as bolotas, a lavagem que aqueles porcos comiam, no momento em que ele está ali, sozinho, sujo, sedento, com fome, com fraqueza, com fadiga,
E naquele momento a Bíblia nos diz, na história relatada por Jesus, que este jovem, vamos ler juntos? Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Este verso 17 de Lucas, capítulo 15, está nos relatando o momento em que um jovem que tinha decidido abandonar pai, mãe e irmão e ir embora de sua casa, viver a sua vida do jeito que ele bem entendia, distante de casa, fazendo aquilo que desse na telha, seguisse o caminho, pegando o gancho aí do caminho da EBD, o caminho que o seu nariz apontasse, o momento em que ele, depois de quebrar a cara no mundo, o momento em que ele estava no fundo do poço, ele tem uma lembrança. Vem algo em sua mente. E essas memórias que a sua mente agora é recarregada, é suficiente para trazer a ele saudade. Saudade. Quando este homem está no fundo do poço, quando esse jovem está na sarjeta da vida, ele se lembra de casa, se lembra da família. A família daquele rapaz tinha produzido memórias boas no seu coração que nem o tempo nem a distância foram capazes de apagar. Aquele rapaz sentiu saudade de sua casa. Boas lembranças foram capazes de fazer aquele rapaz se levantar e voltar para casa. Meus irmãos, que poder há numa família que deixa saudades? Que poder! Se a família desse rapaz nunca tivesse produzido coisas boas na sua vida, nem nesse momento ele ia querer voltar para sua casa. Se a família desse jovem tivesse produzido traumas, por certo, ele teria procurado qualquer lugar, menos o caminho de volta para sua casa. A pergunta que eu me fiz ao ler e reler essa parábola várias vezes essa semana foi: o que fez aquele rapaz sentir saudade de casa? O que fez aquele rapaz, naquele momento tão crítico, naquele momento em que faltava-lhe forças físicas, naquele momento em que a angústia, a amargura tomava conta do seu coração, o que fez com que ainda assim ele tivesse capacidade mental de se lembrar de sua casa? Quando é que uma família deixa saudades? Para nosso aprendizado nesta manhã, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre algumas razões de por que aquele rapaz sentiu saudade de sua casa. Isso pode nos ensinar algumas lições para os nossos dias. Uma família deixa saudades quando ela é uma escola de bons princípios para a vida. Nós conhecemos esta parábola. De acordo com os estudiosos, esta é a parábola mais conhecida dentre todas as demais contadas pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que esse rapaz, ele estava colhendo os frutos de suas escolhas. Ele saiu de casa um dia porque quis. Ele pediu ao pai dele que lhe desse a parte da herança que lhe pertencia. E o seu pai lhe deu a parte da herança que lhe era por direito, e ele sai de casa, e ao sair de casa ele gasta tudo que tem, de dinheiro, de recursos, com os amigos, nas farras, nos bares e botequins, nas noitadas, contratando shows particulares, pensando nos principais cantores da época, reunindo os amigos, os mais íntimos, amigos entre aspas, e fazendo shows particulares para simplesmente ele e mais pequeno grupo de pessoas.
E este jovem, ele foi para o mundo. No mundo ele pôde aprender algumas duras lições. Alguém disse que a escola do mundo é a mais cruel de todas, e eu creio que de fato é. Aprender dentro de casa sempre é melhor do que aprender no mundo. Porque por mais dolorosa que possa ser uma varada ou uma chinelada, nada se compara com as humilhações que às vezes alguém pode passar e com o sofrimento que pode ter que enfrentar quando vai viver a vida no mundo. Na vida, lá fora, nessa escola do mundo, este jovem ele pôde aprender aos trancos e barrancos algumas preciosas lições. No entanto, meus irmãos, as maiores lições que este jovem aprendeu não foi na escola do mundo. As melhores lições que ele aprendeu foi dentro de sua casa. No fundo do poço, esse jovem se lembra dos princípios bons que ele aprendeu dentro de casa. Ele se lembra que muita coisa que ele aprendeu dentro de casa, ele não conseguiu ver lá fora. Pastor John Piper, um pastor norte-americano, ele escreveu vários livros e, entre tantos, o livro Maravilhosa Graça. Ou melhor, Philip Yancey. Às vezes a gente lê tanto que se troca, né? Philip Yancey escreveu Maravilhosa Graça. E nesse livro ele conta que um dia ele abandonou a igreja, porque cansou desse negócio de ser crente. Cresceu na igreja e um dia ele falou, tem muita gente hipócrita na igreja. E ele cansou. Ele disse, eu vou para o mundo. E foi viver uma vida lá fora, tipo filho pródigo. Tipo assim, filho pródigo. E passado algum tempo ele retornou para a igreja. Graças a Deus por isso. E quando ele retornou, ele disse o seguinte, eu saí da igreja porque vi muito pouco da graça presente na vida das pessoas. E fui viver no mundo. Mas afirmou ele, mas voltei, porque vi nada da graça lá fora. Lá fora eu conheci o que é a desgraça. Lá fora eu aprendi o que é uma vida sem graça. Lá fora eu aprendi o que significa ser um desgraçado. Voltando para a história deste jovem filho pródigo, ele aprendeu dentro de casa o significado de várias coisas que quando foi para a vida, quando foi para o mundo, lá fora ele viu que a sua casa tinha produzido alguns ensinamentos que ele talvez não tivesse aplicado ainda em sua vida, mas estavam aqui. Estavam aqui. Por certo, meus irmãos, este jovem se lembrou dos muitos conselhos de seu pai. Com certeza ele se lembrou dos muitos momentos sentados à mesa. Lembrou-se do culto doméstico, das vezes em que a Bíblia era lida em sua casa. Ele lembrou-se de que ele fora um menino ensinado no caminho em que devia andar para nunca se desviar dele. Ele se lembrou também que alguém leu para ele um dia que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final deles é a perdição. E agora, mesmo tendo andado por tantos outros caminhos, ele sabe o caminho de volta, porque ele aprendeu desde cedo o caminho de volta para casa. Desde cedo. Você sabe o que fez Moisés? Aos 40 anos, depois de ter concluído o pós-doutorado no Egito, na faculdade egípcia, depois de entregar a sua tese, você sabe o que fez Moisés renunciar? O cargo futuro de ser um faraó para sofrer com o seu povo? Foram as lições que ele aprendeu dentro de sua casa com a sua mãe Joquebede, nos seus primeiros 6, 7 anos de vida.
as lições aprendidas dentro de casa, elas ficam guardadas para sempre, principalmente na memória dos filhos. Meus irmãos, a nossa família, ela deve ser uma escola de bons princípios. Nada interfere mais na vida de uma pessoa do que o que ela aprende com a sua família. Talvez quando aquele filho saiu de casa, o pai pudesse pensar, acredito que ele não tenha pensado, mas talvez a gente lá no lugar daquele pai pudesse pensar: de que adiantou tudo que fiz, todo o trabalho que tive, quantas vezes orei, quantas vezes eu li a Bíblia para ele, quantas vezes eu tentei ensinar o caminho certo, e agora ele escolhe o caminho torto, escolhe ir embora de casa. Mas as lições aprendidas dentro de casa ficaram plantadas na sua mente, na sua memória. Talvez a distância fosse de apenas 1 palmo, 25 centímetros, entre o cérebro e o coração. Foi lá no chiqueiro de porcos que as lições aprendidas dentro de casa, na escola da família, ela desce da mente para o coração. E ele começa a aplicar aquilo que aprendeu na sua infância. Existem algumas matérias essenciais para a nossa vida que todos nós, em especial os nossos filhos, precisam estar aprendendo com a nossa família. O que dizer da matéria de relacionamentos? Na escola da família, na escola que funciona dentro da nossa casa 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa matéria de relacionamento, ela precisa ser sempre levada muito a sério, porque os nossos relacionamentos lá fora, eles refletem os relacionamentos que temos dentro de nossa casa. A maneira como tratamos as pessoas lá no dia a dia, no trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade, é um reflexo da maneira como nós tratamos dentro de nossa casa. E se você quer mesmo saber, é possível que dentro de nossa casa nós tratemos muito pior do que lá fora. É dentro de casa que nós aprendemos a lidar uns com os outros. Querendo ou não, a maneira de nos relacionarmos dentro de nossa casa vai sim repercutir na maneira como nos relacionamos com as pessoas de fora de nossa casa. A nossa família deve ser uma escola de relacionamentos saudáveis. O que dizer de uma outra matéria chamada matéria de valores? Pense acerca de alguns assuntos que envolvem a nossa vida: trabalho, tempo, dinheiro, sexo, igreja, lazer. Aonde aprendemos sobre o valor dessas coisas e o lugar que elas ocupam em nossa vida? É no âmbito familiar. É dentro de casa que nós saímos com esses valores formados. Os nossos valores estão presentes em tudo aquilo que fazemos, intencionalmente ou não. Toda família ela é dirigida por certos valores. Há famílias, por exemplo, que são dirigidas pelo valor do dinheiro. Isso fica muito claro quando o filho chega da escola e diz assim: mãe, hoje chegou um coleguinha novo na minha sala de aula. E aí a mãe ou o pai, às vezes, rapidamente pergunta assim: como que ele é? É de família rica? É de família pobre? Qual é o valor que essa mãe está transmitindo para esse filho? Está transmitindo para ele um valor equivocado de que a pessoa vale pelo que ela tem. Irmãos, nós fazemos isso com tanta naturalidade. Valores a respeito de tantos aspectos que envolvem a nossa vida. Sabe qual é um dos problemas de vermos novela?
É porque quando a gente começa a assistir é difícil de parar, né? A gente entranha naquela história e passa a fazer parte da nossa vida, dia a dia. Mas o pior são os valores. Valores que são, às vezes, incutidos na nossa mente sem percebermos. Já viu aquele casal que vive mal lá na novela? E de repente, aquela mulher ou aquele marido começa a ter um caso extraconjugal? E quando menos se percebe, o que a gente está fazendo? A gente está torcendo para que separe mesmo. Possa ficar com o amante, com a amante. Valores. E a gente vai, por vezes, transmitindo essas coisas para a nossa família. A nossa família é uma escola de valores. Que valores você está transmitindo dentro da sua casa? A nossa vida é uma corrida de bastões. Nós, pais, estamos passando os bastões para os nossos filhos. Estamos passando os valores para eles. Daqui a pouco a gente não vai estar aqui mais. E quando a gente não estiver mais, que caminho nossos filhos estarão seguindo? Será que eles ainda acreditarão no Deus que nós acreditamos? Hoje à noite eu quero falar aos irmãos sobre Josué. Josué, ele desafiou a geração de seu tempo a servir a Deus. Mas você caminha 2 páginas à frente na Bíblia e você vê que depois da morte de Josué, Juízes capítulo 2, levantou-se uma nova geração, depois da morte de Josué, que não conhecia mais o Deus de Israel. E aí você vive um período de 330 anos, período dos juízes, um período de alto e baixo na vida espiritual do povo de Israel. Porque depois que Josué morreu, os filhos, os netos, os bisnetos já não acreditavam mais em Deus, já não serviam mais a Deus. Que valores nós estamos transmitindo aos nossos filhos? Nossa família é também uma escola em matéria de fé. Eu às vezes ouço alguns pais dizendo: eu não vou impor os meus valores espirituais a meus filhos. Eu vou deixar que eles escolham por si mesmos. Meus irmãos, a insensatez dessa decisão é que ela implica de que Deus é uma opção. Deus não é uma opção. Deus é o único. É o único. Nós não temos um outro caminho. Nós não temos uma outra direção a tomar. Ou a gente corre para Deus ou a gente vai para o inferno. E se você não está ensinando a seus filhos acerca de Deus, você está cometendo um grave pecado. Um pecado que terá implicações eternas. A Bíblia diz que se você é pai ou é mãe, isso é parte do seu trabalho. Veja bem, enquanto seus filhos estiverem sob o teto da sua casa, é você que manda na vida deles. Enquanto eles dependerem de você para comer, um lugar para dormir, você tem que ter controle sobre a vida deles. Eles precisam aprender que a vida tem limites. Pastor, já está grande, com 15 anos, está maior que eu, problema dele. Ele já está entrando até em luta corporal comigo, então porque errou lá atrás. A Bíblia diz que dentro de casa nós aprendemos as maiores lições da vida. Quando Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo disse: meu amigo Timóteo, recordo-me da tua fé não fingida. Que legal, né? Dá para ter uma fé fingida, Fagner. Como dá? Uma fé fingida, ou melhor, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Que bacana. Uma família que vai de geração em geração, ensinando
a matéria da fé. Tragicamente, muitos filhos de crentes estarão um dia no fogo do inferno, em chamas, se queimando, lembrando dos pais que pouco fizeram para que eles conhecessem a verdade. Irmãos, às vezes algumas pessoas ficam sonhando em fazer algo extraordinário no reino de Deus, pessoas sonhando com projetos, né? Vamos fazer coisa grande, vamos fazer um projeto missionário, vamos para a rua, vamos viajar, vamos para a Rússia, vamos para o Japão, vamos para não sei para onde, para a Síria, não tem muita gente querendo ir não. Mas gente que não está fazendo nem o ordinário, não está ensinando a fé aos seus próprios filhos, não lê a Bíblia com os filhos, não ora com os filhos. A nossa família deve ser uma escola em matéria da fé verdadeira. Uma família deixa saudade quando ela é uma escola, onde são ensinados os bons princípios essenciais para a vida. Você quer um exemplo disso? Pastor Sirley. A experiência dele de conversão nasceu num berço cristão, evangélico, mas não tomou a sua decisão. Na infância ou na adolescência. Mas o que ele aprendeu dentro de casa, as lições aprendidas dentro de casa. Um dia bebendo no botequim, não foi isso? Uma menina estava naquele botequim, trabalhando, amando do seu pai, do pai dela, que o pai saiu e deixou ela lá. E aquela menina que era crente, disse que estava lá em obediência ao pai, porque ela nem queria estar lá quando ele disse que a música estava importunando. Deus estava usando aquela menina que estava em obediência ao seu pai, num lugar terrível, num botequim, mas que ligou a rádio, tocando hino evangélico. E aquelas músicas trouxe à mente dele a lembrança do que ele aprendeu dentro de casa, com seu pai, com a sua mãe. E ali começou o caminho de volta. Lições que se aprende dentro de casa. Se o seu filho chegar na adolescência ou na juventude, ele se mandar para o mundo, se você tiver feito o dever de casa, você vai sentir tristeza por ele estar lá fora, mas você vai ter a sua alma em paz, porque você fez a sua parte. Agora, se você ficou com peninha, em muitos momentos, de cobrar dele, de pegar no pé dele, você vai ter um peso de consciência. Igualzinho aquele rico da parábola, do rico e Lázaro, que não cuidou da sua família enquanto estava na terra, morreu, foi para o inferno. Aí chegou lá, ficou lembrando da família, preocupado com o irmão, com a mãe, com o sobrinho, com a tia. E aí Deus falou para ele assim: dá não, filho, agora você vai sofrer. Lá na terra tem um pessoal para poder falar. Sobrou mais alguns da sua família lá que deve ter se convertido, não deve ser coração tão duro como você. Ah, mas deixa eu voltar lá para poder. Tem jeito não. Não dá para passar nem do céu para o inferno e nem do inferno para a terra. E nem do céu também para a terra, tá? Porque tem crente aí acreditando que o pai e a mãe já morreu, está no céu e está se comunicando com ele de vez em quando, em sonho, não sei o quê. Em segundo lugar, uma família deixa saudade quando ela é um lugar de abrigo e refúgio. Um lugar de abrigo e refúgio. Por certo, aquele rapaz estava colhendo, sim, o resultado das suas escolhas. O filho pródigo, ele estava colhendo os frutos da árvore que ele plantou. As suas decisões e as suas escolhas o levou à triste situação em que ele se encontrava. Ele está sem amigos, sem comida, sem teto. Falta-lhe cama, mesa e banho. Depois de um dia inteiro de trabalho, alimentando porcos, ele não tem para onde ir. Talvez em algumas noites ele, cansado, tenha até dormido no meio dos porcos. Meus irmãos, que coisa triste é não ter uma casa para ir depois de um dia de trabalho. Concorda comigo? Que coisa triste é não ter ninguém nos esperando no final de um dia. Mas existe uma coisa que é bem pior do que não ter esse lugar, uma casa.
Pior do que não ter uma casa é ter uma casa, mas não ter vontade de voltar para ela, não ter vontade de ficar dentro dela, não sentir prazer de estar em casa. Isso é trágico. Mas esse rapaz se lembra de casa. Ele se lembra de quantas vezes, quando morava ainda na sua casa, ele saiu e foi recebido com alegria. Talvez fizeram alguma viagem e, ao retornar, encontraram o seu pai, que o dera um abraço. Quantas vezes ele sentiu vontade de correr para sua casa e correu para lá. Uma casa deixa saudade quando ela é um lugar de abrigo, um lugar de refúgio. Por isso que Provérbios 14, 26 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e os filhos terão um lugar de refúgio. A palavra refúgio, ela é muito significativa. Todos nós enfrentamos situações difíceis na vida, situações tempestuosas, situações sombrias, desertos. E nós precisamos de um lugar para a gente se refugiar. A gente precisa de um lugar de estabilidade, um lugar de proteção, um lugar de segurança. E a Bíblia diz que Deus criou a família para ser um abrigo para a gente, para ser um lugar de refúgio, para a gente se refugiar em alguns momentos da vida. Há momentos em que a gente vive experiências de fracasso. Quantos fracassos nós enfrentamos na vida? Quantas vezes fracassamos? Quantas vezes falhamos? Quantas vezes caímos? Quantas vezes não alcançamos aquilo que pretendíamos? Quantas vezes as coisas não acontecem como queríamos? E quando isso acontece, ou quando não acontece, aonde é que nós encontramos suporte? É na família. Nós lidamos muito melhor com os fracassos na vida quando nós chegamos em casa e temos alguém que nos abrace e nos conforte. O propósito de Deus é que nosso lar seja um lugar onde as pessoas são encorajadas e a sua autoestima seja elevada e não diminuída. A família é esse abrigo nos dias de fracassos. E aquele jovem se lembrou disso. Quantas vezes saiu de casa, quando morava ainda na sua casa, e viveu alguma experiência de fracasso, mas ele voltou para casa, talvez triste, cabisbaixo, e ao entrar pelo portão de casa, o seu pai, que o conhecia muito bem, veio ao seu encontro para lhe dar um abraço, para lhe dar um beijo. Ele se lembrou de quantos momentos a sua família foi o seu abrigo, o seu lugar de refúgio. Mas não apenas os fracassos, mas os imprevistos também. Nós somos surpreendidos muitas vezes na vida com os imprevistos. De repente a vida parece que fica de ponta cabeça. Tudo está indo tão bem, um acidente, um problema financeiro, um diagnóstico médico, e tudo muda totalmente a rotina da nossa vida. Ninguém pode garantir que amanhã estará onde se planejou estar. Na vida há frequentes interrupções, mudanças de planos, e nesses tempos em que os imprevistos acontecem, a família deve ser um lugar onde é seguro chorar, onde você pode descansar, ser consolado, receber conforto e cuidado. Diga para quem está aí do seu lado: a sua família vai deixar saudade se a sua casa for um lugar de abrigo, um lugar de refúgio. No projeto de Deus, a família deve ser esse lugar. E foi essa lembrança que faz com que este jovem pegue o caminho de volta. Mas uma família também deixa saudades, em terceiro lugar, quando ela é um lugar de alegria constante.
É verdade que esse filho pródigo, ele experimentou muitas alegrias por onde andou e por onde passou. É verdade que ele curtiu muitos momentos de prazeres, muitos momentos de felicidade. Ele aproveitou tudo do bom e do melhor. Ele conheceu as principais cidades da sua época. Ele viajou de aviões, ele fez cruzeiros, viveu momentos intensamente tomados por sentimento de alegria, muita alegria. Ele esteve nos bailes, nas noitadas, mas as suas escolhas o levou a chegar à seguinte conclusão: este mundo não pode nos dar a felicidade que a nossa alma tanto deseja. E agora ele está num estado deprimente, sem alegria e sem graça. É neste ponto em que ele se lembra do dia a dia na casa de seu pai. Aí ele se lembra da alegria constante que era a sua casa, a casa de onde ele um dia saiu. A conclusão que ele chegou é que nenhuma experiência de alegria que ele viveu podia se comparar com a alegria que havia no dia a dia de sua casa. Aquela era uma família alegre. Aquela era uma família festeira. Uma família que sabia celebrar. Uma família que comemorava com festa cada situação. Uma família que guardava um bezerro cevado, engordava para as ocasiões especiais. Uma família que sabia o que era se reunir. Uma família que sabia o que era estar em banquete, em festa. Nenhuma data era passada em branco. Comemorava-se tudo. Até o aniversário do periquito era comemorado. Aniversário do cachorro. Para tudo havia festa. Tanto é que quando o filho pródigo voltou, o pai não poupou. O pai não economizou. O pai não guardou. O pai comemorou. O filho mais velho até reclamou, porque eles mataram o novilho que estava sendo guardado para o Natal. O pai falou: tem problema não, a gente pega outro. E se for pequeno, a gente pega 2, 3, mas não vai faltar festa por causa de carne. O pai sabia, meus irmãos, que cada dia é único e nunca pode ser adiado para amanhã a festa que deve ser feita hoje. Mas, Nadia, eu estou nessa. Por isso que ontem rolou canjiquinha, foi feito 10 quilos de canjiquinha. Quem não veio perdeu, para a gente terminar a festa com canjiquinha. E muita couve. Festa representa alegria. A vida, meus irmãos, é uma experiência única. O dia de ontem nunca mais será vivido. O dia de hoje é uma realidade, mas o amanhã pode não chegar. Se você está guardando para poder comemorar os seus 50 anos de vida, quem te garantiu que você vai chegar lá? Ah, pastor, quando eu fizer 70, quando eu fizer 25 anos de casado, quando eu fizer bodas de ouro, quem te garantiu que vai chegar lá? Alegria, felicidade, festa. Uma casa deixa saudade quando ela é um lugar de constante alegria. A família, de acordo com os planos de Deus, deve ser um lugar de alegria constante.
Eu não estou dizendo aqui que a família não viva dificuldades, que a família não tenha problemas, que a família não enfrente situações difíceis. O que eu estou dizendo é que a alegria deve ser constante, porque a alegria não depende do que está à nossa volta. A alegria depende de quem está aqui dentro de nós. É por isso que Paulo diz em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Há uma ordem bíblica para que a sua casa seja um lugar de alegria constante. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, não pense você que ele estava lá em Copacabana, no Palace Hotel, de frente para o mar, curtindo a virada do ano, porque não estava. Paulo estava preso, numa solitária, no fundo de uma cela vazia de outras pessoas, e apenas ele, sem ver a luz do sol muitos dias. Alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria deve ser constante na nossa vida. Salmo 127, versos 3 e 5. Os filhos são um presente do Deus eterno. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Perceba o quanto a Bíblia fala sobre coisa boa, coisa alegre. Olha só, presente, bênção, feliz. A sua família precisa ser um lugar de viver em felicidade e festa. Quantas pessoas até possuem uma boa casa, mas falta alegria, falta festa. As pessoas não têm o prazer de se reunir. Meus irmãos, talvez eu nunca tenha uma casa própria. Pode ser que não. Mas uma coisa que eu tenho aprendido a levar para dentro de casa é alegria e festa com a família. E tem dia que a gente faz festa do nada. Vamos comemorar o quê? Vamos comemorar hoje, porque hoje é um dia único. Hoje não haverá nunca mais. A vida é assim. A vida é passageira. A vida é breve. Algumas famílias às vezes cumprem bem os 2 primeiros princípios para deixar saudade. Ensinam, abrigam, mas às vezes param por aí. Deus deseja que as pessoas se alegrem com a sua família. Salomão escreveu, Eclesiastes 9:9, aproveite a vida com a mulher que você ama. Provérbios 5:18, portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você se casou. Meus irmãos, em minhas andanças por aí, falando sobre família, podendo abençoar pessoas, às vezes eu me deparo com tanta gente. Tudo que a sua casa está faltando é um pouco mais de alegria. Pessoas que às vezes, depois de dar uma palestra ou ministrar uma palavra, nos procuram para dizer, pastor, lá em casa nós temos tudo do bom e do melhor. Nossos filhos estão fazendo faculdade. A casa que moramos é nossa mesmo. Tem uma boa churrasqueira, tem uma piscina. A gente tem dinheiro, vez por outra a gente faz boas viagens, viajamos, conhecemos lugares bonitos. Mas a gente não é uma família feliz. Falta alguma coisa. Você pode não conhecer os lugares mais bonitos deste mundo que você tenha ouvido falar. Mas se a sua casa for um lugar de alegria, um lugar de felicidade, você será uma pessoa extremamente realizada. A minha experiência de família sempre foi algo muito bom. É tão bom que para mim os melhores momentos da vida são aqueles que eu estou em casa, com a família. Sinceramente, para mim, nunca foi um tédio passar um final de semana ou um feriado em casa. Não é.
Porque estar em casa, para mim, é estar junto das pessoas mais importantes da minha vida e as pessoas que eu mais amo. As pessoas para as quais Deus me deu em primeira instância a missão e o privilégio de cuidar. É assim que deve ser a nossa casa. Esse lugar de alegria, prazer de estar. Quando for feriado, meu querido, não fique inventando coisa para fazer lá fora, não. Vai curtir sua família. Eu encerro esta mensagem com algumas afirmações. Primeiro, com base nessa história do filho pródigo, nem tudo na família sai como nós planejamos. Nem tudo sai como nós planejamos. Apesar de tudo o que fazemos, ainda assim a família pode dar errado. Porque a família é composta de pessoas que na sua individualidade são chamadas para viver em unidade. Isso nem sempre é fácil e nem sempre se alcança. Por melhor que façamos, pode ser que ainda a coisa não seja do jeito que a gente gostaria que fosse. Segunda coisa que eu queria dizer para você e afirmar isso: construa em sua casa um ambiente marcado pela graça. Um ambiente marcado pela graça. Cobre menos e trate com mais graça o outro. Aquele filho volta para casa, você conhece a história. E todas as reações do pai foram manifestações da graça. Quando o filho voltou maltrapilho, sujo e sem dinheiro, o pai foi ao seu encontro. Talvez alguns de nós jogaria na cara. Quebrou a cara, agora voltou. O bom filho a casa torna. A ovelha negra da família está de volta. Talvez alguns de nós diria isso. O pai não. O pai não reprovou. O pai não cobrou o dinheiro de volta. O pai não jogou na cara. O pai o abraçou, o perdoou, colocou nele o vestido, o anel, a sandália e mandou preparar o churrasco. Meus irmãos, será que não está faltando um pouco mais de graça no dia a dia da nossa casa? Quando falta graça, a indiferença petrifica o coração da família. Quando falta graça, nós construímos mais paredes que nos separam do que pontes que nos unem. Terceira afirmação que eu quero fazer para a gente terminar: não deixe para dar valor à sua família quando você estiver entre os porcos ou no inferno. Este jovem valorizou a sua família, mas para isso ele teve que parar dentro do chiqueiro. Somente lá ele se lembrou de casa. Não deixe isso acontecer com você. O homem rico da parábola do rico e Lázaro, somente quando estava no inferno que ele se deu conta de que ele tinha parente, que ele tinha irmão. Valorize mais a sua família hoje. Valorize mais a sua família hoje. Quem sabe a sua família não tem sido mais uma escola de bons princípios, um lugar de abrigo e refúgio, um lugar de alegria. Se ela não estiver sendo essas três coisas aqui que eu disse, a sua família não vai deixar saudade. Mas se a sua casa for uma escola de bons princípios, um lugar de refúgio, um lugar de alegria, ela vai deixar saudade. Vai deixar muita saudade. Baixe sua cabeça para a gente orar nesse momento. Senhor, nós somos gratos ao Senhor. Tu és o Deus Criador do céu e da terra. E o Senhor também é o Criador da família, Criador dessa instituição santa e sagrada.
E somos gratos, te agradecemos, Pai, por isso. Agradecemos pela vida da nossa família. Agradecemos, Pai, pela vida de nossos pais, nossos irmãos, esposa, esposo, filhos. Nós somos gratos ao Senhor por essas pessoas as quais são as mais próximas, de nós. Esta manhã, quando nós estivemos refletindo sobre uma família que deixa saudades, que a nossa família viva assim, como a família do filho pródigo, uma família que era uma escola de bons princípios, uma família que era um abrigo e refúgio para os momentos difíceis, uma família que era um lugar de constante alegria. Pai, que a gente tenha mais alegria dentro da nossa casa, que a gente tenha mais prazer de estar com os nossos entes queridos, que a gente não fique inventando atividades para trazer alegria ao nosso coração, porque isso pode ser bom, mas isso é passageiro. A gente vai lá naquele lugar, conhece, visita, passa uma noite, 2 dias, 3 dias maravilhosos, mas é dentro de casa que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então que a gente possa se alegrar mais com a nossa família, Senhor. Que nunca seja um tédio passar um dia inteiro com os filhos, com a esposa, mas que seja, ó Deus, bem aproveitado, porque a vida, ela é passageira, a vida, ela é única aqui nessa terra. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e nesta manhã falou aos nossos corações. É a oração que fazemos no nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, tenha um dia maravilhoso. Você que comprou a sua quentinha e vai dar uma folga para o fogão hoje, pode passar por ali daqui a pouco, já deve estar quase pronto. A nossa quentinha estará abençoando o ministério de casais de nossa igreja. Então, você que não comprou, é possível que ainda até haja alguma disponível para ser vendida. Mas neste mês de maio, vamos viver em santidade, a começar de nossa casa. Amém? Deus te abençoe. Vá para sua casa hoje e invente coisa para você se alegrar. Vá jogar dominó com seu filho. Vá brincar de jogo da velha, você e sua esposa. Disputa porrinha entre vocês. Enfim, alguma coisa assim. Coisas simples, irmãos. Desconecta um pouco o Zap, sai um pouco do Face e se ligue mais uns aos outros. É isso que Deus deseja para mim e para a sua casa. Amém.